Um bom dia para você, meu amado ouvinte e minha amada ouvinte, e a graça e a paz de Cristo para os amados irmãos em Cristo Jesus. Quero começar o meu dia dando graças ao Pai eterno que está nos céus, que Ele seja santificado em tudo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer. O propósito de Deus em chamar você, em escolher você, o propósito final de tudo que Ele faz em nossa vida é que o nome dEle seja glorificado. De qual outra forma o nome do Senhor pode ser glorificado? Às vezes nós pensamos que pelo fato de nós abrirmos a nossa boca e expressar um sentido de louvor a Deus, que não é errado, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, que é o suficiente. Mas eu quero dizer para você que em tudo que você colocar as tuas mãos para fazer, se o propósito final for a glória de Deus, não aquela chamada de autopromoção, porque às vezes nós podemos cair no erro de estar fazendo as coisas em nome de Deus e o propósito final não ser a glória de Deus, ser para os nossos próprios benefícios, tá? E quando isso acontece, que nós começamos a fazer alguma coisa e o propósito final daquilo que a gente faz não é a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus também não terá interesse de nos abençoar diante das nossas próprias atitudes e ações, porque talvez você não conheça o seu coração, mas Deus conhece o teu coração muito mais do que você. Deus sabe o que está no nosso coração. Ele diz que conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Deus nos sonda os pensamentos e até os nossos rins. O Senhor, Ele faz uma faxina em nossas vidas. Ele nos criou. Então Ele sabe verdadeiramente aquela pessoa que está fazendo as coisas para a glória do nome dEle, ou aquelas pessoas que estão fazendo as coisas em nome de Deus, mas o resumo final é o seu próprio benefício. Deus sabe disso. Mas, de acordo com o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que é importante que o evangelho de Jesus Cristo seja pregado. Aí Paulo vai dizer, uns pregam por inveja, outros pregam por interesses pessoais, que é aquele olhar para si no final, como eu estou dizendo, e outros verdadeiramente carrega o amor de Cristo no seu coração e tudo que faz é pensando no bem-estar da outra pessoa. Então, se tudo que você faz é pensando no bem-estar do outro, louvado seja Deus, você está no caminho certo, e Deus, vendo isso, Ele vai fazer o quê? Fazer a lei do retorno. Você também será grandemente abençoado, porque o próprio Deus estará estendendo as suas mãos para você. Então, que nós possamos aprender no dia de hoje, que tudo que nós colocarmos as nossas mãos para fazer, o final tem que ser a glória de Deus. Aleluia! Tudo para a glória de Deus. Eu quero trazer hoje para vocês uma palavra da parte de Deus muito forte. Olha só, se você não tem interesse de ouvir a palavra de Deus, por gentileza, pode sair do vídeo, não precisa você escutar essa mensagem. Essa mensagem aqui é para quem ama a Deus e quem deseja ouvir a voz de Deus, quem deseja verdadeiramente ouvir resposta de orações, entender o que está acontecendo em volta de você, então este vídeo é para vocês. Se você não é esta pessoa, por favor e por gentileza, pode pular o vídeo para que você não peque. Amém. Louvado seja Deus. Então Lucas, capítulo de número 10, ele relata que Jesus Cristo, ele tinha selecionado 70 pessoas e tinha enviado ao campo do mundo para pregar a sua mensagem. E ele fazendo isso, ele enviou de dois em dois.
A Bíblia já diz assim: é melhor que seja dois na caminhada, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Esse deve ser o propósito da vida a dois, tanto na vida conjugal, como também na obra missionária. Se tiver dois em um campo, quando acontece alguma coisa com um, o outro é para dar apoio, ajudar a pessoa a se levantar. E nunca para atrapalhar. Se você é aquela pessoa que, em vez de ajudar, está atrapalhando, você não é uma pessoa que está ali a serviço de Deus e nem usado pelo Espírito Santo de Deus. Recebe esta aí logo em nome de Jesus Cristo. Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Se o seu propósito no seu coração está de atrapalhar, eu quero dizer para você que este propósito, quem colocou foi Satanás. E aí a pessoa deixa de estar a serviço de Deus e passa a estar a serviço de Satanás dentro do reino de Deus para atrapalhar a obra, o desenvolvimento e o crescimento dentro do reino de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os discípulos, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, versículo 2 diz: e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho, nem saúde ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fique naquela casa e coma e bebam. O outro lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, coma o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houver e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Aqui foi uma orientação dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os enviados de Deus, presta aqui atenção, os enviados de Deus, a missão, eles devem ir e partir pela fé. A Bíblia aqui deixa bem claro a mensagem de Jesus Cristo, que o missionário, quando ele sair de um lugar para ir para outra cidade, aonde ele chegar e for recebido por alguém, este missionário deve permanecer naquela casa pelo tempo que a obra de Deus durar ali na vida dele. E que ele não pode fazer exigência. Ele tem que comer o que for colocado na mesa. Hoje, a maioria, 90%, quando sai para a convite, para fazer uma obra, já pergunta sobre o cachê. Quanto vocês vão me pagar? Qual é o hotel que eu vou me hospedar? O que é que eu vou comer? Esses missionários ou essas missionárias que agem desta forma está fora da presença de Deus. O final da sua obra não é a glória de Deus. Aquilo que estão fazendo, o final não é a glória de Deus, mas estão pensando em si mesmo. Eu quero aqui trazer um exemplo, louvado seja Deus. Eu quero aqui trazer um exemplo. Quando Cristo veio,
do seu trono, deixou seu trono de glória. E ele nasceu de uma virgem, louvado seja Deus, começou o seu ministério sobre a terra. Cristo Jesus, ele não andava atrás de luxúria, ele não andava atrás de hotel de luxo para dormir, e ele tampouco exigia das pessoas alguma coisa. Onde ele chegava, as pessoas recebiam ele e ele compartilhava com as pessoas da palavra, e também ele se servia daquilo que a ele era oferecido. Jesus não fazia nenhuma exigência nesse sentido. Então hoje tem muitos que faz exigência. Aí uns dizem assim: pastor, a gente vai e às vezes a pessoa não paga nem a passagem. A gente vai e as pessoas, então você não foi enviado por Deus. Porque quando alguém solicita a presença de alguém em algum lugar para fazer a obra de Deus, esta pessoa, ela precisa entender que a obra de Deus, ela custeia os seus gastos por meio da fidelidade dos seus fiéis. Agora, se alguém usa da fidelidade dos fiéis para colocar os benefícios no bolso, esta pessoa não está a serviço de Deus, mas a serviço de si próprio, usando a fé das pessoas para se dar bem na vida. Veja bem o que diz a palavra de Deus, é clara, é objetiva, louvado seja Deus. A verdade é a verdade, que liberta, chega para quebrar grilhões e provocar libertação na vida de muitos que estão presos à luxúria e à ganância do coração. Mas hoje, Deus me colocou aqui e eu estou frente a frente para você e pergunto a você, de que lado você está? Do lado daqueles que só faz a obra por visão material? Você só faz a missão de Deus se você enxergar, se você ver o pacote que está lá lhe aguardando, os valores. Você só vai se você já tiver certeza do hotel em que você vai dormir, os 5 estrelas. Que obra é essa, rapaz? Que obra é essa que você diz que está fazendo em nome de Deus? Vá trabalhar. Vá ganhar dinheiro trabalhando. Louvado seja Deus. Mostre que você é capaz de fazer outra coisa para sobreviver. Agora não fica aí usando o nome do Senhor, dizendo que está a serviço do reino de Deus, fazendo coisas que Deus nunca mandou você fazer. Pare de enganar as pessoas, ou pare de enganar a si mesmo. Onde você pensa que você vai chegar desse jeito? Contrariando a vontade do Mestre, contrariando a vontade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para servir, para ser servos. Se Ele nos enviar uma missão, Ele vai garantir. Agora eu quero que você preste atenção o que Jesus disse. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele diz assim: vão, eu os estou, esse versículo 3, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Você sabe que lobos, eles são devoradores, carnívoros. Então Jesus está dizendo que na obra que Ele está nos enviando, tem perigo. A gente pode perder a nossa vida, como muitos já perderam. Principalmente o próprio Mestre que perdeu sua vida crucificado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Os apóstolos de Cristo, que a maioria deles foram todos assassinados. E muitas famílias que foram assassinadas nesse período de perseguição. E hoje está acontecendo, a perseguição continua. Porque o diabo que reina nesse mundo de treva, ele quer acabar esse testemunho, ele quer acabar que as pessoas falem e continuem falando do nome de Jesus Cristo. Me lembra que quando Pedro foi levado ao Sinédrio, eles ali fizeram uma ameaça a Pedro, disse: olha, dá uma surra nele e diz a ele que não pregue mais nesse nome de Jesus Cristo. Pedro disse assim: o que convém, senhores, agradar a Deus ou aos homens? Então eles queriam fazer Pedro calar, não falar mais de Jesus. E hoje, o mundo quer nos calar, as pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus.
Satanás não quer que a gente continue falando de Jesus. Eu estou aqui falando de Jesus, do amor de Jesus pelas almas. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus nos livra da cilada do inimigo, Ele nos livra dos lobos. Mas aí está a questão, se nós somos ovelhas, conduzidas por Cristo em meio de lobos, ou se nós viramos os próprios lobos e destruímos as ovelhas de Cristo. O que é que você acha? De que lado você está, meu irmão, minha irmã? Do lado dos lobos ou dos lados das ovelhas? Espero que você esteja do lado das ovelhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar do lado das ovelhas. Louvado seja Deus. Agora, nós vamos para o versículo de número 16, que diz o seguinte: aquele que lhe dá ouvido, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Quem dá ouvidos às palavras de Cristo, está dando ouvido a Deus. Quem não dá ouvidos à palavra de Cristo, está rejeitando a Deus. E é por isso que está escrito: quem tem Jesus tem o Pai, e quem não tem Jesus, não tem nem Jesus e nem o Pai, pelo fato de simplesmente a pessoa não dar ouvido às palavras do Senhor Jesus. E hoje, o que hoje eu estou aqui transmitindo para você, são palavras que saíram da boca de Cristo, narrada pelo apóstolo Lucas, que eu estou te transmitindo. Aleluia! A palavra não é minha, tá? Porque às vezes a pessoa pensa, é esse pastor. Diga assim, esse Jesus que falou essas palavras, fale dele. Louvado seja Deus. As palavras é de Cristo para a minha vida e para a tua vida. Cabe nós aceitarmos ou rejeitarmos. Mas esta palavra que sai da minha boca, primeiro saiu da boca de Jesus Cristo, narrada pelo apóstolo Lucas, e hoje falada por mim, para você, somente para te lembrar das obras de Deus, como é que ela é feita. E por quem ela é feita e da maneira que está sendo feita. Louvado seja Deus. Agora presta atenção aqui. Presta atenção no versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Os demônios, eles se submetem à autoridade do nome de Jesus Cristo na vida daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. E agora, para resumir, eu quero contar aqui um grande testemunho. Falando aqui, porque muitos não acreditam mais nem em Deus nem nos demônios. É verdade. Não crê na existência desses seres espirituais. Mas se os discípulos de Cristo viram e falaram, e Jesus aprovaram o que eles disseram, eles existem. Mas eu quero que vocês entendam a ação de alguns demônios. Olha só. Deus me fez ver a ação de alguns demônios na vida de muitas pessoas. Existe um espírito do mal, um demônio. Esse espírito é espírito de confusão. Ele é um espírito que rouba as bênçãos. Ele trabalha para roubar as bênçãos das pessoas. E esse espírito do mal, ele tem agido na vida de muitas pessoas. Eu quero trazer essa orientação de Deus para você. Se você crê, amém. Se você não crê, como eu disse lá no início, o vídeo não é para você. Louvado seja Deus. E aí o que é que acontece? Esse demônio, ele trabalha para roubar a bênção. Ele pensa assim, eu não preciso trabalhar, é só me apossar. E aí se apodera da bênção da pessoa. Ele entra no lar da pessoa para roubar a bênção da paz. Ele entra no lar da pessoa para roubar a bênção da comunhão. Ele entra na igreja para roubar a comunhão da igreja. Colocar divisão com o propósito de fazer parar a obra. Ele é um espírito de confusão. E nesta manhã, eu quero deixar aqui registrado que Deus já nos concedeu autoridade para expulsar esse espírito de confusão, causador de confusão. Olha só, deixa eu explicar para você entender. Às vezes você está em um ambiente tudo tranquilo e calmo, de repente aquele levante
Você não entende por quê? Você está fazendo alguma coisa para Deus, tudo bem, de repente aquele levante para parar, para travar. Pois é, isso é um demônio, isso é um espírito do mal que age desta forma na vida das pessoas que estão dando lugar para eles. Não está vivendo em obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Não toma posse da palavra poderosa de fé que o Senhor Jesus ensinou. Ele diz: eis que eu vos dou poder e autoridade. Olha o versículo de número 19. Eu lhes dei autoridade para pisares sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Nós precisamos tomar posse da autoridade que o Espírito de Deus nos concedeu para repreender esses demônios de confusão, roubador de bênção, de paz, de alegria. E hoje eu estendo as minhas mãos na autoridade do nome do Senhor Jesus e ordeno a todo espírito de bagunça, espírito do mal das trevas, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, saia da vida e do lado dessas pessoas, saia do meio desse ministério, é uma ordem em nome de Jesus. Saia, demônio, e caia por terra em nome de Jesus, pois eu conheço as tuas obras, porque o Pai já me revelou. Saia, espírito do mal, espírito de confusão, bata de retirada, vá embora para as profundezas do abismo, para nunca mais voltar em nome de Jesus, porque essa é a herança dos santos. Deus já nos deu autoridade para repreender todo o espírito do mal. Então usa a palavra e o poder que Deus te deu e manda agora esse espírito de confusão ir embora da tua vida, ir embora do meio da tua família, ir embora do meio do teu ministério, porque o Senhor Jesus Cristo já nos deu autoridade para isso. Veja no versículo 20, ele diz: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã, não por conta da autoridade que Deus já te deu para expulsar demônio, mas porque o teu nome está lá escrito como salvo do Senhor. Aleluia! E o diabo não pode arrancar o nosso nome do livro da vida. Pertencemos a Deus, somos dele, somos ovelhas enviadas no meio de lobos. Nós enfrentamos os perigos de estar caminhando dentro da vontade de Deus, em sua seara, enfrentando leões, lobos. Como diz Davi, enfrentei um leão cuidando das ovelhas do meu pai. Ele veio para destruir as ovelhas do meu pai, eu lutei com ele e venci. Levantou um urso, eu também enfrentei o urso e venci. E depois ele diz: agora vem aí esse gigante, esse Golias, tentando afrontar o Deus vivo. Eu lutarei com ele e vencerei. Ele vem contra mim com espada e eu vou contra ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu ordeno aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o espírito do mal e todas as trevas e toda a inveja e todo o espírito de confusão e todo o espírito roubador de paz e todo o espírito roubador de alegria e todo o espírito que vem para dividir, em nome de Jesus eu te ordeno, espírito do mal, saia agora e desça as profundezas do abismo sem direito a retorno, em nome do Senhor Jesus. E você aí do outro lado diz: amém, assim seja e graças a Deus. Olha só, compartilhe esta mensagem, faça essa mensagem chegar o máximo de pessoas para que elas aceitem a missão, entendam a missão, os perigos da missão, que o nome está escrito no livro da vida, que Deus já deu autoridade para vencer. Usa a autoridade que Deus te deu, meu irmão, minha irmã. Usa a
autoridade que Deus te deu, em nome de Jesus, manda esses espíritos de confusão embora da tua vida, do teu ministério, do meio da tua família. Manda hoje, te levanta, toma posse da palavra, creia e glorifique o Pai eterno que está nos céus. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo encontro.